Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal: relacionamento com Cristo. Mas antes, vamos começar? Bom, para a gente conversar sobre esse tema, a gente vai ler a passagem de Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao versículo 50. Então eu vou ler e aí eu vou explanando mais os pontos com vocês. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse primeiro ponto, logo no começo desse versículo, é falar com quem Jesus fala. Jesus comunicava as verdades de Deus para aquele povo numa linguagem que eles pudessem escutar, que eles pudessem entender. Então, ele comunicava muitas vezes as verdades de Deus por meio de parábolas. Isso é uma coisa muito legal de se falar, porque Jesus, mesmo sendo Deus, né, mesmo sendo grande, ele podia falar mistérios, mas ele sabia que o povo não ia entender. Então, qual era o objetivo dele? Eu vou falar numa língua que eles possam entender. Então, ele comunicava essas verdades em forma de parábolas para que aquelas pessoas conseguissem entender. Nessas parábolas, né, nesses ensinos de Jesus, Jesus estava ali ensinando como Deus pensa, como Deus age, como Deus se relaciona conosco, que somos seres humanos. Então, essas parábolas são muito legais, dá até da gente ler, porque a gente vê como o céu trabalha, como é o reino dos céus, né? Então, Jesus ele estabelece ali um paralelo entre o céu e a terra, né? Então, as verdades do céu numa linguagem que nós possamos escutar, né? Entender. O segundo ponto que eu queria explanar mais aqui com vocês sobre esse texto é parentes. Então, a gente vai ver isso nesse versículo 46. O que aqui está falando? Que o povo estava ali com Jesus, mas a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora. Ou seja, não são todas as vezes que nossos parentes estão no mesmo lugar que nós, espiritualmente, tá? Eu tô agora falando que esse texto, tô trazendo uma luz assim mesmo espiritual para ele. Então, muitas vezes precisamos deixar um pouco nossos parentes, tá? As pessoas que são sangue do nosso sangue, muitas vezes, precisamos deixar elas um pouco para a gente estabelecer uma ligação com Deus. Porque se a gente ficar, por exemplo, no caso de Jesus, né, se ele ficasse só minha mãe, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, ele ia acabar ficando numa vida muito ligada à família e ele não ia conseguir cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Por exemplo, imagina Jesus sabendo que ele veio para morrer, né, no nosso lugar na cruz, mas se ele ficasse muito ligado à mãe e os irmãos dele, ele não ia viver aquele propósito, ele não ia conseguir aquilo. Por quê? Porque ele ia estar tão ligado na família dele aqui da terra, que ele não ia conseguir desligar o pensamento dele daquilo. Então a gente vê como Deus é grandioso e como Jesus tinha uma visão de reino, não uma visão centralizada nele mesmo, naquilo que ele queria, mas uma visão centralizada no reino de Deus, no povo de Deus, sabe? Então, que a gente venha ter essa visão também, que aqueles que fazem a vontade do nosso Pai, né, do céu, que é Deus, é o que são nossa família. Não que a gente não tenha que ter família, não que a gente não possa ter parentes, né? Que a gente não possa falar com eles, estar em confraternização com eles. Mas a gente tem que ter na nossa mente que o nosso relacionamento central tem que ser com Deus. E a gente tem que obedecer aquilo que Deus quer. Sabe? Muitas vezes as pessoas vão falar pra gente fazer uma coisa, mas Deus quer outra de nós. E a gente tem que decidir. A gente vai escolher seguir a opinião alheia ou a gente vai seguir Deus. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente também viu nesse versículo 46, é do lado de fora. Então, aqui nesse trecho, ele está mostrando como que a mãe e os irmãos de Jesus eles estavam do lado de fora. Ou seja, o que eu quero falar aqui, dizer para vocês é: esteja onde Jesus está, não saia de perto de Jesus. Não vá embora, dá uma olhada no movimento e depois volte. Não, esteja perto de Jesus. Lembra dos discípulos, eles estavam do lado de Jesus, eles viam tudo que Jesus fazia. Eles estavam com Jesus quase 24 horas por dia, né? Exceto naqueles momentos que Jesus se retirava, Jesus ia orar. Então é aquele momento que Jesus ficava a sós com Deus. Mas de resto, eles estavam todo o tempo ali com Jesus, sabe? Então não esteja do lado de fora querendo somente espiar a obra de Jesus, querendo somente dar uma olhadinha ali no canto da fechadura, no cantinho ali da janela. Não,
esteja do lado de Jesus, esteja com Jesus, né? Um dos nomes de Jesus é Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então, essa promessa é uma promessa antiga, sim, mas é uma promessa muito atual. Deus está conosco, mas vamos fazer a nossa parte também estar com Ele, né? Vamos fazer questão da presença de Jesus, vamos querer estar perto de Jesus, né? Bom, o quarto ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é intermediário. E a gente vai ver isso no versículo 47. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Bom, isso mostra que não espere de alguém para ficar como intermediário entre você e Deus, entre você e Jesus. O véu do templo já se rasgou. Se nós temos algo para falar com Ele, devemos ir pessoalmente falar onde Jesus está. Mas vamos fazer isso também a sós com Ele. Vamos falar com Ele entre nós e Ele, sem intermediários. Sabe? Então aqui a gente vê que alguém chegou lá e falou: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora, eles querem falar com você. Talvez essa pessoa e até a família de Jesus, né, a mãe dele e os irmãos, esperavam que ele largasse a obra e fosse ali: ai mãe, o que você quer? Ai, meus irmãos, o que vocês estão querendo? Mas não, Jesus continuou na posição dele, né? Então, o que eu quero falar com vocês é: sem intermediários, só a única pessoa que nos liga a Deus, né, que nos leva a Deus é Jesus. Não é ninguém a mais, sabe? Então, que nós possamos realmente ter um relacionamento ímpar com Jesus, que nós realmente possamos ter um relacionamento de amigo com Jesus, de um relacionamento de discípulos dele. O ponto quinto que eu quero chamar a atenção de vocês é intimidade. E a gente vai ver isso nos próximos versículos. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Jesus colocou os seus discípulos em um lugar de mais intimidade com ele do que sua própria família humana, do que sua própria família terrena. É um lugar onde podemos estar se formos obedientes e tivermos intimidade com ele, onde conservamos o relacionamento com ele, sabe? Então, aqui a gente vê como o relacionamento de Jesus era com os discípulos e como o relacionamento dele era com a própria família. É claro que ele respeitava a sua família, né? Ele respeitava a mãe, os irmãos, mas da mesma forma ele sabia que ele não podia ficar ali só ao redor da mãe e dos irmãos dele. Ele tinha que cumprir o propósito que Deus já tinha designado para ele. Então que realmente a gente venha ter intimidade com Jesus, sabe? Que a gente venha ter total intimidade, total abertura para Deus, sabe? Que realmente nosso coração venha estar rendido ao Senhor. E não as coisas humanas, e não as coisas do mundo, e não as coisas dessa vida, né? Bom, o sexto ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é obediência. E a gente vai continuar lendo esses versículos que a gente vai entender um pouco melhor. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. A obediência a Deus nos leva a um nível de relacionamento com Ele, de amizade, de intimidade. Este nível pode ser alcançado por qualquer um de nós. Basta nós sermos obedientes e sensíveis a Ele. Aqui ele diz muito claramente: qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Ou seja, aquilo que Jesus vivia com a família dele, né, humanamente falando, com a mãe e com os irmãos, não era só privilégio inalcançável deles, né, de verem com Jesus. Ele disse que nós podemos também desfrutar disso. Como que nós podemos desfrutar disso? Fazendo a vontade do Pai. É isso que Jesus ensina aqui. Este vai ser o irmão, irmã e mãe dele, sabe? Então vamos fazer a vontade do Pai, vamos ser obedientes a Jesus, vamos falar com quem Jesus fala, vamos estabelecer relacionamentos que o céu pôs nas nossas vidas. Vamos realmente ser sensíveis para a gente saber aonde que é para a gente estar e que horas é para a gente estar. Não que a gente não possa ter uma família, mas que realmente o nosso nível de relacionamento com Jesus ultrapasse todas as barreiras humanas e sanguíneas. Sabe? Vamos estar do lado de Jesus, não vamos estar do lado de fora daquilo que ele anda fazendo, mas vamos estar junto dele. Não vamos buscar intermediários para querer nos relacionar com Jesus, porque o nosso único intermediário entre nós e Deus é Jesus, mas só é Jesus. Não tem outra pessoa, não tem outra coisa. Vamos buscar ter mais intimidade com Ele. Não vamos colocar Jesus numa caixinha e abrir só no fim de semana, quando a gente vai pro culto e a gente pega a Bíblia
a gente vai para a igreja. Não, vamos buscar Ele todos os dias no nosso quarto, lendo a palavra dele, sabe? Então, vamos ser obedientes à palavra dele. Vamos realmente buscar intimidade, vamos realmente obedecer o que ele diz, obedecer o que está escrito na palavra. Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês do relacionamento com Cristo, que nós realmente venhamos ter esse relacionamento com Ele, que a gente venha se aproximar mais dele, que a gente venha comer o pão do céu, que é a palavra, que a gente venha obedecer Ele de todo o nosso coração. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!